Chega, Gerald! Abre essas algemas imbecis e me deixe levantar. Esse jogo perdeu a graça desde março, quando ainda havia neve no chão. Não me sinto sensual, me sinto ridícula. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre Jogo Perigoso, de Stephen King. Jogo Perigoso, cujo título original é Gerald's Game, ou O Jogo do Geraldo, em tradução livre, ele foi publicado em 1992. E aqui eu tenho a minha edição da Objetiva, cuja tradução é da Lia Wyler, e nos deparamos com uma das melhores obras, na minha humilde opinião, de Stephen King. Outro detalhe também que eu não posso esquecer de falar para vocês é que eu nunca mais falarei sobre o ato de descascar laranja após ler Jogo Perigoso. Quem não leu vai descobrir porque que eu estou dizendo isso, e quem leu sabe exatamente o que estou querendo dizer. Mas vamos falar logo sobre o livro. Temos aqui Jessie Burlingame com seu marido Geraldão, querendo aquecer o casamento com joguinhos sexuais. E detalhe, eu acho que não existia lojas de sex shop na época, então ele acabou aderindo a artefatos verdadeiros. O Gerald, o Geraldão, ele acabou comprando algumas algemas de verdade para poder brincar, para poder, assim, satisfazer sua curiosidade. Acontece, porém, que o nosso amigo aqui, ele vai para a Terra dos Pés Juntos, e a mocinha, a Jessie, ela fica presa na cama, com as mãos abertas desse jeito, num local isolado, onde ela só escuta os sons da natureza, um cachorrinho abandonado e o som de uma serra elétrica. Só isso é a companhia para ela. Ela está no fim do mundo, amarrada. E é nesse momento que a Jessie, ela começa a questionar toda a sua vida. E ela começa a questionar com vozes na sua cabeça. Mas não, ela não tá ficando louca não. O problema é que é tanta coisa que ela tentou esconder debaixo do tapete, varreu tudo para debaixo do tapete, que só com vozes de pessoas que ela lembra que ela consegue lidar com aqueles assuntos. Só com outras pessoas falando com ela que ela vai encarar a realidade dos fatos. E acontece, gente, que o fato dela estar presa nessas algemas seria uma mera analogia. Que ela está presa a tudo aquilo que aconteceu no seu passado e até algumas coisas aí no presente e que agora não tem jeito. Ela vai ter que encarar de frente. E para quem não é fã do Stephen King, mas está lidando com esse livro aqui por mero acaso, vai descobrir o quão inteligente e criativo é Stephen King. Por quê? Porque ele é capaz de escrever uma história onde 90% está centrado em uma personagem e faz com que a história seja bela, prenda toda a nossa atenção. Porque ela é bem narrada, ela é interessante, profunda, cativante, intrigante e faz a gente sofrer junto com a Jessie em alguns momentos. E agora nós vamos para algumas conexões e curiosidades relativas à obra Jogo Perigoso. No filme Pânico na Floresta, a protagonista também se chama Jessie Burlingame. O Raymond Andrew Gilbert, o assassino necrófilo, deformado que aterroriza a Jessie, tem o mesmo sobrenome do assassino real John Gilbert, que é um serial killer que viveu em Nebraska nos anos 80. E para quem gosta de histórias de serial killer, vamos aqui com John, que inspirou Stephen King. Vou fazer aqui uma breve narrativa para vocês. Filho de pais separados, John não tinha permissão para visitar seu pai e odiava a sua mãe controladora. Aos 13 anos, ele esfaqueou uma jovem com lápis e se sentiu sexualmente estimulado quando ela chorava de dor. E no dia seguinte, ele pegou uma lâmina de barbear e cortou outra garota enquanto passava por ele de bicicleta. E ele não foi pego por nenhum dos ataques. Ele também espancou e quase estrangulou outro menino. Ele apreciou esse jogo, esse poder de bullying e começou a esfaquear e cortar outras pessoas, sem ser descoberto. Em 22 de agosto de 1982, Richard Rick Stenson, de 11 anos, saiu de casa para correr em Portland, Maine e nunca mais voltou. No dia seguinte, um motorista descobriu o corpo do menino e foi constatado que o agressor tentou despi-lo e depois o esfaqueou e estrangulou.
Um suspeito chegou a ser preso pelo assassinato, mas posteriormente ele foi liberado porque não encontrou mais nenhuma pista. Temos aqui Danny Joe, de 13 anos. Ele desapareceu quando entregava jornal na vizinhança, num belo domingo de 18 de setembro de 1983. No endereço de sua quarta entrega, sua bicicleta foi descoberta junto com o restante dos jornais. Parecia não haver nenhum sinal de luta. O Gilbert, mais tarde, ele falou que naquela situação ele abordou, puxou uma faca, cobriu a boca do menino com a mão. Ele instruiu o garoto a segui-lo até o caminho e o levou a uma estrada de cascalho para fora da cidade. E após uma busca de 3 dias, Eberly foi encontrado em uma estrada de cascalho a 6 quilômetros de sua bicicleta. Ele havia sido despido, os pés e suas mãos estavam amarrados e sua boca havia sido selada com uma fita cirúrgica. 9 facadas foram desferidas em seu corpo, sugerindo que ele foi torturado antes de sua morte. Diante disso, o crime foi considerado sequestro e homicídio logo após, lógico, e assim o FBI foi acionado. Foram investigados vários pedófilos, até que não encontrou nenhuma prova e o caso esfriou. Isso até 2 de dezembro de 1983, onde Christopher Walden, de 12 anos, foi encontrado a cerca de 5 quilômetros do corpo da sua última vítima. Só que dessa vez tinha testemunhas, e as testemunhas disseram que viram um homem branco em um carro bege. Aqui disse que o assassino dirigiu até Walden enquanto caminhava, mostrou a bainha de sua faca e ordenou que entrasse no carro. Aqui, bem afastado da cidade e perto de uma linha ferroviária, ele ordenou que Walden tirasse as suas roupas de baixo. Ele tirou. Ele ordenou que deitasse. Ele se recusou. Então, com raiva, ele começou a esfaquear Walden e cortou seu pescoço numa tal profundidade que ele quase foi decapitado. Seu corpo ele foi encontrado apenas 2 dias após o assassinato, a 8 quilômetros da cidade. Só abrindo parênteses, o serial killer, normalmente, o modus operandi dele é a mesma coisa. Mas não, no caso do John, o serial killer, ele matava de maneiras diferentes, despojava o corpo de maneiras diferentes. Então faltava um pouquinho, dificultava a conexão entre os crimes. Foi aí que fazia demorar a encontrar o verdadeiro culpado. Finalmente, dia 11 de janeiro de 1994, uma professora da pré-escola viu na área dos assassinatos uma pessoa suspeita. Ele chamou a polícia, falando que tinha visto um jovem dirigindo na área. E o que a professora fez? Ela foi lá, anotou a placa, o John viu, correu atrás dela, xingou e fugiu. Na placa, verificou-se que não era um carro bege que estavam procurando, era um carro bronze, mas que foi alugado pelo verdadeiro criminoso, John Gilbert. Isso porque o seu carro, um sedã marrom, estava sendo consertado. Chegando em sua residência, foi descoberto a corda em que uma das vítimas foi amarrada. E essa corda não era comum, ela era incomum mesmo. Ela era usada até pelo exército americano. E depois de muita pressão, lógico que ele acabou confessando e confessou tudo o que ele fez desde a sua adolescência. Em uma de suas avaliações psiquiátricas, ele foi diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo e tendências sádicas. E ele sofria também o transtorno de personalidade esquizoide. Ele foi condenado à morte, mas no Maine não existia isso, então ele foi condenado à prisão perpétua. Mas no fim, ele acabou sendo executado em Nebraska na cadeira elétrica. E detalhe, a execução dele não foi tão simples assim não. Inclusive, depois dela, entraram até na corte, na Suprema Corte, com uma apelação falando que a cadeira elétrica era uma execução cruel e incomum. Isso tudo porque quando executavam, o Gilbert fez uma bolha de 10 centímetros acima da sua cabeça e aqui também, acima dos ouvidos. Porque lá nos Estados Unidos, eles não querem sofrimento durante a execução. Eles simplesmente querem só executar a pena. E aqui foi surreal. Mas voltando à ficção, o lago Cachawamak, onde se passa a história, foi recolocado em Stephen King no Maine, porque o lago fica na realidade no Canadá. Tanto o Jogo Perigoso quanto Eclipse Total, eles foram planejados como uma única antologia, intitulada
In the Path of the Eclipse, no caminho da eclipse. Tanto Lizzie em Love, a história de Lizzie, e a Jessie, aqui no Jogo Perigoso, eles usam o mesmo termo, cowboys do espaço, que seria o Space Cowboys. Quando Jessie está pensando em monstros e coisas das quais as crianças têm medo, ela se refere a elas, no original, né, em inglês, como It. Uma das vozes de Jessie seria Miss Petrie, que seria sua professora, mas a mesma, ela é citada pela primeira vez em A Longa Marcha. No fim da história, Alan Pegbourne e Norris Ridgwick são mencionados e são personagens que na maioria das vezes estão sempre presentes em Castle Rock. Aqui temos também o hospício Juniper Hill, que é mencionado em It, A Coisa, Trocas Macabras, Love, a história de Lizzie. Temos aqui Laurel Stevenson, que é uma das passageiras do voo 29 de Os Langoliers do livro Depois da Meia-Noite. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um grande abraço e até mais.